E aí, perdido de Nova York, beleza? Bom, hoje a gente tem um assunto pra falar pra vocês e que, tipo, como a gente tem esse canal, né, essa via de acesso até vocês, a gente quer contar uma história que não é muito engraçada, não é muito, não é de brincadeira, mas foi uma situação que nós passamos aqui nos Estados Unidos e que nos trouxe assim muita preocupação, um momento turbulento na nossa vida, que foi quando o Nicolas tinha uns 4 meses de vida. 4 a 5 meses. Quando o Nicolas tinha mais ou menos isso, a gente começou a ver ele algumas coisas assim que diferentes. A Cris teve um pouco mais assim de preocupação, eu era mais desligado. Que tipo assim, o Nicolas, como todo bebê, era um bebê normal, saiu do hospital normal, fazia os check-ups mensais e ele sorria muito, aquele mobile que ficava no berço, a gente colocava, e ele ficava prestando atenção, e ele era muito de interagir, como todo bebê que tá desenvolvendo e aprendendo. Daí ele tinha muita cólica também, pelo fato da fórmula, whatever, então ele tava sempre muito parecendo que tava com dor, alguma coisa assim. E de um dia pro outro eu comecei a ver, não de um dia pro outro, é mais ou menos assim. Eu comecei a ver diferenças nele. A interação quando, com o mobile ou com a gente, que não era a mesma. Só que na minha cabeça, qualquer coisinha, como mãe de primeira viagem, eu levava ele no médico. Eles tinham como tudo estava normal, ele estava bem, estava saudável e não viam o que estava acontecendo com ele. Então a gente quer passar para vocês, porque de repente tem pessoas que têm alguma situação dessa na família e talvez a nossa experiência, o que nós passamos aqui, possa de alguma forma também ajudar vocês ou abrir um pouco um leque assim, de informações que vocês teriam ou terão sobre o assunto. Então a partir disso, ele começou a não sorrir, ele não ele, ele não Interagia. interagia, ele não tinha assim um olhar fixo na gente. A gente via que os olhos dele não acompanhavam, né? Não trocava assim, informações como toda criança, como uma criança de 4, 5, 6 meses geralmente faz. O que era, né, na verdade, para estar sendo um progresso, e o dele ficou tipo estável, né? Com 4, 5 meses já era para estar num nível e o dele tava tipo muito. Estava Tava estagnado. estagnado. E daí eu vi uma coisa nele que, tipo assim, ele tava assim, normal, a gente segurando ele e de repente ele soltava o pescoço. Ele caía assim, né? E tipo, aquilo não é uma coisa normal. Na verdade, ele estava tendo uma convulsão, É, um espasmo de convulsão. um espasmo, ele tinha algumas, como se fosse uma descarga elétrica no cérebro e ele, tipo assim, parecia que desligava. Era um espasmo, uma convulsão, uma coisa pequena, Rápida. rápida, mas frequente. Era uma coisa que passava assim, acontecia várias vezes ao dia. Exato, e às vezes o guia até achava que ele tava brincando. Pra mim, era alguma coisa com a parte motora dele, né? Afinal, se esse menino não tá tendo sustentação no pescoço, tem alguma coisa de errada com a espinha dele. Eu cheguei a levar ele no médico e o pediatra dele falou: não, ele é normal, checava lá e tava tudo bem. Até que um dia ele teve algumas no dia, eu fiquei assustada e levei ele no médico e o médico dele não podia ver ele, foi um outro médico que viu ele. E na hora que eu descrevi o que estava acontecendo, ele falou: não, você tem que ir pro hospital. Seu filho tá dando convulsão. Eu falei: como assim convulsão? Porque quando você pensa em convulsão, você pensa a pessoa, tipo, estribuchando, se tremendo, a língua, o olho e tal. E na verdade, o dele era tão rápido que a gente não conseguia ver. Até que a gente começou a prestar atenção e viu que o olhinho dele virava muito rápido, né? Tipo, ele tinha, tipo, as mãozinhas dele ficava assim, bem apertadinha. E quando eu, Os olhos viravam assim. mas muito rápido, porque tipo. Coisa É, de alguns poucos segundos. era. Daí o médico falou: não, tipo, você tem que ver um especialista, tal, ou ir pro hospital e tal, se ele tiver muitas. Daí eu acho que eu voltei com ele pra casa, mas o médico já passou pra gente ir no especialista. Daí eu não sei se eu te liguei ou se foi marcado. Eu também não lembro assim, mas tipo, eu lembro que daí a parte já que a gente foi no médico, no Bargava. Exato, no médico que ele é Neurologista? neurologista. E aí, tipo, quando a gente chegou lá,
A gente nem precisou dar muitas informações pro médico, ele já chamou uma enfermeira e já começou a conversar com ela, assim, uma conversa paralela, falou para ela algumas coisas que ele estava tendo e ele já detectou muito rápido, assim, e começou a passar aquilo pra gente, não de uma forma sutil, mas já mandando pra gente a real e trouxe até um livro. Na verdade, tipo, até o exame que ele fez no Nicolas, pra mim, ele tava pegando o meu filho, que, né, você espera 9 meses pra ter um filho, é aquela coisa preciosa. O médico vem e pega como se fosse um boneco. Vê, ele tem a síndrome do West, o espasmo infantil. Aquele dia foi um choque, assim, muito grande pra gente, porque o médico tirou uma cópia da página do livro e mostrou pra gente, falando assim, olha, seu filho tem isso aqui que está no tópico aqui desse livro, dessa página, e a gente leu. E aí estava ali falando que ele tinha 75% de chance de ser uma criança que teria isso pro resto da vida, 20% de chance de morrer e apenas 5% de chance de ser uma criança normal. Esse 75% de chance era de ser um débil mental. Era como se ele fosse vegetar, né? Como se ele fosse ser uma criança porque assim. Ele ia vegetar e ele teria essas convulsões para o resto da vida. Para o resto da vida que dele. Que não ia parar. E como uma criança, o primeiro ano de todo bebê é o ano que o cérebro ainda está em desenvolvimento, afetaria tudo nele. Afetaria a coordenação motora, ele andar, ele falar. Não é só o fato de, tipo, da cabeça entender as coisas, é tudo no corpo estava comprometido e não era, nesse caso, não era tipo estatística. Ele teria, as convulsões, ele teria pro resto da vida. Independente dele ficar débil mental ou ficar normal ou... A história que o médico passou pra gente foi que ele teria convulsões pro resto da vida dele. Isso era um fato. E já encaminhou todo um processo para internação. Pode falar. Porque, tipo, nessa internação, e, tipo, tinha uma coisa também da gente decidir. Ele ficou internado para ficar em observação, por causa das convulsões. São muitas, não é uma convulsão por dia. São muitas, mas são curtas. São, tipo, de segundos. Por isso que chama de espasmo. Porque são muito curtas, muito rápido. Só que afeta muito o desenvolvimento, a cabeça e tal. Então a gente ficou em observação e nessa observação a gente tinha que decidir se a gente ia querer fazer o tratamento com remédio ou não. O remédio, tipo, ia diminuir a intensidade das convulsões. Diminuiria, não acabaria, não era promessa que era de cura, mas ia aumentar, tipo assim, ele não ia ter tanto... um negócio que briga com a imunidade. Ia diminuir e baixar muito a imunidade, que, tipo assim, que ele falou, dele. Se chegar uma pessoa gripada na sua casa e ele pegar essa gripe, ele pode morrer dessa gripe, porque a imunidade dele vai ficar muito baixa. Ou seja, era um remédio muito forte. Muito forte, hormonal, era tipo um hormônio que era aplicado através de injeção, né? Era injetável. E o pior que, tipo, não tinha cura. Tipo assim, ele tava dando uma opção pra gente pra melhorar, mas ao mesmo tempo é uma opção que podia matar. Então, tipo, a gente ficou muito confuso. A Cris saiu desse dia aí da consulta, assim, acabada. Perdida. Antes de sair do consultório, ela já tava chorando. E, tipo, eu com o mesmo sentimento, mas tendo que me sentir no papel ali de ter que aguentar. De ter que suportar ela e tocar o barco pra frente. Bom, a gente ficou internado, a gente ficou lá, a gente literalmente ficou internado porque o Nicolas estava lá e a gente passou a dormir lá no hospital, umas 3 noites? Umas 3 ou 4 noites. E tipo assim, nisso eu trabalhava, né, como que era? Eu trabalhava de dia, você de noite. Então eu saía pra trabalhar, voltava pra casa o mais rápido possível, nessa época eu limpava a casa, pra ficar com o Nicolas e o Gui, vim pra casa se arrumar e trabalhar e voltava de noite sem vir pra casa. Tinha uma sopa na pizzaria que ele trabalhava que eu adorava, que era uma sopa de frango com macarrão e vegetais. Ele trazia aquela sopa, a gente comia no hospital e dormia nós 3 no hospital. E a gente passou ali esses dias e tipo assim, foram feitos vários testes, algumas
suposições e tal. E o médico teve que brigar com o seguro porque era um tratamento caríssimo e que o tratamento todo dele seria mais de $100.000 e o seguro não queria pagar. Bom, o que aconteceu? Chegou num sábado, véspera de Páscoa, né? Isso em 2007. E mandaram a gente para casa no sábado. Falaram, vocês vão passar o final de semana em casa, sábado, domingo, e segunda-feira vocês voltam, que o Nicolas vai ficar mais um período internado, porque a gente vai começar então a aplicar as injeções nele. Porque aí a gente decidiu que a gente ia optar em fazer o tratamento com o remédio. Isso. E... Porque o médico também, desculpa, eu quero só detalhar para vocês entenderem, o médico também explicou que tinham pessoas que optavam por não fazer o tratamento com o remédio. Que daí as pessoas lidavam com a convulsão, com o risco, com as outras coisas que também trariam, que nem eu falei, o remédio não curava, mas ia amenizar essas convulsões. A gente optou em fazer o tratamento com esse remédio. A ideia do médico é, tipo assim, tirar toda a responsabilidade de cima dele também. A ideia era, o que vocês decidirem... Tá em vocês. É em cima de vocês, é nos ombros de vocês. Qualquer consequência, porque aqui tem muito esse negócio de processar e tudo tal. Você assina lá também, né? Então a gente assumiu esse risco, mas tipo, né, o risco realmente estava sobre as nossas costas. Bom, aí o que aconteceu? Gente, a gente não sabe explicar. No sábado que a gente veio para casa, o Nicolas, tudo que ele olhava, ele via. Ele ria, ele interagia, ele sorria para tudo. Quer dizer, aquilo que estava acontecendo há uns 2 meses dele não sorrir, dele não ver as coisas, de simplesmente parecer... Ele estava, o corpo, mas só que tipo, ele não via nada. E naquele sábado, ele simplesmente passou a ver as coisas ao redor. Tudo Detalhe, que ele não estava... Lembrem-se que ele ainda não estava tomando remédio. Ele ainda não tomava nenhum medicamento. Todo esse período que a gente ficou no hospital antes, né, da Páscoa, era só para exame, para eles conhecerem ele melhor e tal. Então ele não tinha tomado nada, mas nesse sábado ele ria de tudo, ele via tudo, ele interagia com tudo, ele parecia que reconhecia a gente. A gente ficou assim, super surpreso, feliz, né, demais, mas o que tinha na nossa mente até então é que ele continuaria tendo aquelas convulsões, era tudo aquilo que os médicos tinham passado pra gente. Tipo assim, primeiro que quando a gente voltou, que ele sorriu o dia inteiro no sábado, ficou bem no domingo, chegou na segunda-feira, eu cheguei no médico e falei, eu acho que o Nicolas foi curado. Eu acreditava, tipo, num milagre. Uhum. Não porque a gente tivesse feito uma mágica e tal, porque acho que a gente faz a nossa parte, a gente tem a nossa fé em Deus, mas, tipo, o milagre só vem dele. Não é por nada que nenhum de nós possa fazer pra mover ele. Mas eu falei, tipo, ele tava uma criança que não reagia com nada. De repente, a gente vem pra casa e ele parece que tá bem, parece que tá normal. Aí o médico falou, ok, eu vou fazer o exame. Tipo, a maioria dos exames que ele fazia era o EQG. EQG não, né? EEG. Eletroencefalograma. Exato. São todos esses exames, gente. Que vê mais por dentro, assim, né? São esses exames, assim, mais comuns no Brasil que... É tipo uma radiografia, mas que você entra dentro da máquina. Exatamente, a radiografia computadorizada que chama. Então, tipo, ele fez todos esses exames e mesmo com até calmante, o cérebro dele, tipo, não parava. E o EEG é exatamente o que, tipo, que nem o EQG do coração, né? Que ele faz aquele gráfico, né? E aí eu falei pro médico, não, o Nicolas, tipo, tá bem, ele sorriu, ele interagiu, a gente tem uma foto que até as bochechinhas dele tá tão vermelha de tanto que ele riu naquele dia. O médico falou, ok, vou fazer o exame. Não acreditando em mim, eu vi na cara que ele não acreditava, fez o exame e falou assim, não, ele ainda tá tendo as convulsões por dentro, mesmo que ainda não estão sendo mostradas, tipo, nas reações que ele tinha antes. Aí, falei, ok, então, e a gente já tinha conversado, decidido que ele ia começar o tratamento, passamos isso pro médico e começou o tratamento das injeções. Quando nós saímos do hospital, aqui a gente tem um apoio muito grande, que o médico escalou enfermeiros para ir na nossa casa diariamente por uma semana para ensinar como que a gente tinha que fazer a injeção no Nicolas e o remédio, como que ficava, como que a gente colocava o remédio na seringa, tal, como que segurava a perninha dele para poder aplicar. Eles ficaram indo na nossa casa durante um tempo e daí passou essa semana
a gente tinha que começar a fazer. A gente mesmo dava a injeção por nossa conta. Exato. E o tratamento era para durar, acho que 3 meses. E quanto tempo que durou? Ele ficou, tipo, acho que... 1 mês e meio? Quase uns 2 meses. Foi quase uns 2 meses que a gente continuou, eu continuei dando injeção, a Cris dava injeção. Chegou uma época que o Nicolas nem chorava mais, ele parecia que ele já estava preparado, assim, e parecia que relaxava a perninha para tomar a injeção. Mesmo, né, a gente dando as injeções em casa, fazendo o tratamento em casa, não podia estar recebendo muita visita, não podia estar expondo ele, a gente saía mais, era para levar eles nas consultas, e nas consultas sempre tinha que fazer aquele exame, e esse EEG coloca um monte de coisinha assim com cola na cabecinha, eu ficava lá com ele sentado esperando fazer. E daí teve uma época também que eu tava tão assim, sabe, desesperada de querer ouvir uma segunda opinião, de querer ouvir uma luz, que esse médico ele era muito... Ele era muito seco, mas ele é muito exato, porque tipo, ele não queria dar esperança para depois ele falar, a gente não queria cobrar ele uma coisa que ele prometeu e não aconteceu, né? Mas ele era um bom médico. Um bom médico. E daí eu fui numa outra cidade, dirigi, sei lá, 40 minutos para ir receber a opinião. E esse médico, ele na verdade, ele é indiano, ele tem um acento muito forte. E aí nesse dia eu fui com uma médica que era americana, inglês muito limpo, né, americana e tal. E quando eu ouvi dela as coisas que eu já tinha ouvido dele, e parece que ela ainda foi, não por intenção de querer judiar de mim nem nada, mas ela foi também tão assim... Mais seca ainda. Mais seca e firme no que ela tá falando, e que eu ouvi com aquele inglês assim, que eu não tinha dúvida do que eu tava ouvindo. Nossa, eu voltei pra casa acabada. Porque tipo, ela foi pensando com a esperança de ouvir boas notícias e voltou com notícias ainda mais assustadoras. Assustadoras. Né? Tipo, nossa, eu vim chorando no caminho, acho que eu te liguei no caminho, né? Tipo, a gente passou por um bocado assim, sabe? Porque, tipo assim, você fica pensando, você tem seu filho e fala, nossa, mas como assim ele não vai andar? Ele pode não andar, ele pode não falar, ele vai depender de tudo, ou ele vai ser visto. Eu acho que o pior do que eu pensava era como que as pessoas iam olhar pra ele, sabe? Olhar de piedade, de dó. Ai, aquilo me matava. Por ele, ai. Foi uma situação muito difícil, gente. Foi uma situação, assim, a pior que nós já vivemos na nossa vida, eu creio. Então, depois do tratamento, a gente ainda teve algumas outras situações, né? O corpo dele reagiu de uma forma, assim, que até o médico ficou surpreso. Porque daí o médico já começou a tirar ele, porque não é um remédio que você simplesmente para, tem que ir tirando aos pouquinhos, até parar de dar o remédio pra ele, vai diminuindo a dosagem. E ele foi reagindo, tipo, quer dizer, com aquela criança que ficava parada no carrinho quando eu ia na consulta, já começou a reagir, o médico deu uma bolinha pra ele, ele pegou a bolinha. Ele pegar a bolinha foi tipo... Uau, ele tá reagindo, ele viu alguma coisa, ele se interessou e ele pegou e tal. Então, tipo assim, pra mim, foi pra gente foi demais. Se vocês, alguém que vocês conheçam que pode passar por essa situação, as reações do remédio, né, os efeitos colaterais do remédio, fizeram com que o Nicolas ganhasse muito peso. Ele espinha no rosto, ficou com o rosto bigode, gordo, pelo nas axilas, em outras partes também. Então, tipo assim, era um remédio realmente hormonal muito forte. Então, se vocês passarem por isso, cheirava, né? o suor dele, ele tinha um cheiro muito forte. Então, se vocês passarem por uma situação dessa, que tomara que não, né? Mas eu sei que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, procurem, né, ter esse acompanhamento, pesquisem, busquem, leiam sobre o assunto, porque a Cris, eu lembro que ela tinha tempo assim para ler muito, eu não lia muito a respeito, mas ela se informou bastante do que poderia fazer, do como a gente teria que cuidar dele. O médico falava pra gente, olha, continuem amando ele, dando atenção para ele. E foi, acho que a gente fez, assim, né? E, tipo, depois desse período, tem mais alguma coisa, assim? Não, aí, tipo, aí depois que saiu do remédio, a gente continuou tendo acompanhamento em casa, mas aí era de terapias, né? Ele tinha terapias, as enfermeiras, e tentando incentivar ele a reagir, né? A ter uma coordenação, porque esse período
esse período que ele ficou assim, o cérebro dele não gravava nada. Ficou um vegetal, ele vegetava, ele não via nada. É como se ele perdeu uns 3, 4 meses ali da vida dele, simplesmente ele não desenvolveu. Ele não desenvolvia nada. Ele não tinha nenhum tipo de emoção, era simplesmente um vegetal vivo. Exato. E eu lembro que assim, eu não sei se era uma ou duas terapeutas que vinham semanalmente. E daí a terapeuta physical therapy, Terapeuta física, né? Acho que é mais ou menos isso. ela, toda vez que ela falava, então na idade dele, nessa hora, suposto ele tá fazendo isso. Quando ela vinha na outra semana, o Nicolas estava fazendo. Era como se ele estivesse provando que ele podia. Porque na idade dele, ele estaria engateando. Daqui a pouco ela voltava e o Nicolas estava engateando. Ou ele teria, tipo, algumas reações, alguns movimentos, tipo assim, ele estava sempre provando que ele estava ali e ele estava lutando também, né? Foi uma situação assim que, tipo, depois de toda a dor veio muita esperança, assim, porque a gente começou a ver e depois foi vindo outros baques, assim, mas não tão grandes. Depois de tudo isso, essas terapeutas, enfermeiras indo na nossa casa, uma delas virou pra gente e falou: ele me parece ser autista. Então foi um outro baque, porque por mais que ele provasse, que ele mostrasse, né, com o tempo que ele estava desenvolvendo, isso foi um outro choque pra gente, né? Eu falei, ele tem autismo, ele é autista e tudo que ele faz mostra que ele é uma criança que tem essa situação. E ela julgava pela forma como ele brincava, né? Como ele fazia com os brinquedos e tal. Só que aí a gente ficou, tipo, não pode. Tipo, vai ver que ele tem a timidez do pai dele, ou pelo fato dele estar aprendendo a brincar, é o jeito que ele brinca. E eu ficava na minha cabeça, eu não aceito. Até outra situação, quando ele precisou usar óculos, ele inclusive ainda precisa usar, ele que briga pra não usar. A gente também foi ver o que mais que volta a acontecer, usar óculos também. E aí todos os tipos de exames que vocês imaginam para ver se as convulsões tinham afetado ele, a gente fez. Eu tive que passar por tudo que vocês imaginam com o Nicolas. E aí quando falaram que ele precisava usar óculos, eu fiquei revoltada, gente. Tipo assim, porque a gente... Eu sei, eu não tô minimizando o fato dele ter ficado bem. É que quando você passa por toda essa situação, esse sabe, tipo, é uma situação tão difícil que você tá fragilizado e você não quer que aconteça mais nada, você sente por ele, tipo, o que mais que vai acontecer com ele, tadinho do meu filho. Então, mesmo sendo uma coisa aparentemente pequena, pra gente voltava tudo. Vinha toda aquela situação de novo, que alguma coisa, sempre tinha algum problema. Ele fez exame de audição, fez exame, todo tipo de exame, mas graças a Deus, tipo, por a gente viver nesse lugar, a gente teve um acompanhamento, assim, fantástico. Foi tudo, a gente sempre foi muito bem atendido, nunca houve nenhum caso, assim, de negligência com a gente. Então, é mais um ponto, né, que eu falo pra vocês que você tem aqui, sabe? É mais uma situação que nos Estados Unidos, eu creio que se fosse no Brasil a gente teria muita dificuldade. Se vocês têm alguém ou conhecem alguém que passa por isso, vocês sabem, não só isso, mas qualquer outro tipo de necessidade que uma família tenha, vocês sabem que é mais difícil. Se você não tiver um convênio muito bom, e mesmo assim existe ainda tanta burocracia, né? Então a gente passou por essa situação, mas o Nicolas foi desenvolvendo, e com o passar do tempo a gente foi vendo as mudanças. Gente, desde aquele sábado que nós falamos, que nós voltamos para casa e que ele começou a sorrir, ele nunca mais, até hoje, nunca mais teve nenhuma convulsão. O médico via algumas coisas ainda no cérebro dele, aquele gráfico, mas assim, foi diminuindo, e tipo, nós podemos falar que hoje o Nicolas, aqueles 5% lá de trás, a possibilidade dele ser uma criança normal, uma criança perfeita, aqueles 5% se cumpriram na nossa vida, na vida do Nicolas, porque ele hoje é uma criança normal, ele nunca mais teve isso. Os médicos, na época, ele é muito inteligente, as notas dele na escola são assim, de 90 para cima. Os médicos, depois de
dessa época aí, até quando ele tinha uns 2, 3 anos de idade, os médicos, qualquer consulta que a gente fosse, consulta assim, rotina e tal, quando que foi a última convulsão dele? E a gente falava, ele nunca mais teve. E os médicos não acreditavam. Então, quer dizer, foi o nosso momento mais difícil, mas foi também a nossa maior vitória, assim, né? Não que a gente tenha feito nada, como a Cris já falou, mas foi também uma das nossas maiores alegrias, né? Porque a gente teve todo esse atendimento, todo esse acompanhamento, toda essa luta. Gente, imagine eu aplicando injeção. Você aplicar injeção já é uma situação difícil. Você aplicar injeção no seu filho de menos de 1 ano de idade, de 7 meses de idade, é uma situação assim que, tipo, é bem complicado. E uma das coisas que, tipo, pra mim, sempre que eu ia no médico, que eu ia mais, tipo, nas consultas rotineiras, né? Às vezes sozinha, pelo fato de ele estar trabalhando e tudo, que eu ia lá e cada vez ele tinha pra me falar alguma coisa, às vezes eu ficava olhando assim na cara dele, que vontade de xingar ele. Não é que era culpa dele, mas eu queria ouvir alguma coisa diferente, eu queria ouvir... com Bargava. Eu queria ouvir esperança, eu queria que ele falasse uma coisa boa pra mim, os testes que ele fazia, ou ele pegava um brinquedo, ele fazia alguma coisa, e pra mim, e depois ele falava, tipo, que, né, e eu falava, não, mas ele tá normal? O cérebro dele tá normal? Né? O que é normal pra você? Eu falava muito assim pra mim, o que é normal pra você? Foi normal, tipo, normal. Pessoa normal. E quem que é normal? Quem que é normal? Ninguém é normal. Mas, tipo, eu entendi, ele tava, tipo, jogando um pouquinho comigo, mas eu entendi que eu queria falar que, tipo, uma pessoa normal, com as suas anormalidades. Eu não queria que, tipo, que o Nicolas tivesse alguma coisa que ia levar pro resto da vida. E aí, tipo, acho que depois de muito... Foi anos. Talvez até antes do Nicolas começar a escola, que a gente continuava com o acompanhamento firme e tudo, que ele fez o exame, que eu falei, um dia eu ainda vou ouvir da boca desse médico que o Nicolas, que o cérebro dele tá normal. E daí, depois de tanto tempo e tal, ele falou... Ele já tinha uns 3 anos ou quase 4, né? Acho que quase 4. Ele falou, não, o cérebro dele tá normal. Eu falei, consegui ouvir o que eu queria. E eu só tenho a agradecer de ter o meu filho bem. Vocês veem aí os vídeos dele. Ele é muito inteligente, ele é mais inteligente que eu, ele sabe coisa pra caramba, ele me põe no bolso em 2 segundos. E a gente é muito grato e muito feliz de ter ele. Eu não sei se eu sou grata de ter passado por essa experiência, porque eu não desejo isso pra ninguém. Um ser tão frágil, pelo que ele passou, tipo, eu não desejo pra ninguém. Mas, acho que o recado, assim, que a gente pode dar pra vocês, né, ou tentar passar pra vocês é de que, tipo, sempre amem, né, sempre continuem tratando, lutando, brincando, incentivando a criança, no caso, né, se for uma criança, a sempre crescer como se ele fosse normal, porque mais do que nunca, né, a criança precisa dos pais, precisa de carinho, precisa de afeto. Lutem com o médico, com o hospital, com o que for, principalmente para quem vive no Brasil. Eu sei que é muito mais difícil, né? Mas, gente, condições o Estado tem, o seu convênio tem, ou não aceitem que simplesmente a pessoa diga para você que não vai fazer ou não pode fazer. Você paga seus impostos, você tem os seus direitos, e até aonde você puder, lute, porque o seu filho também pode ser curado. Da mesma forma que o Nicolas foi curado, nós não abrimos mão do tratamento. Faça o tratamento, o que for preciso ser feito, busque outras opiniões, porque, tipo, existe cura, e nós sabemos disso. E eu sei que vocês, como todos os pais e mães, estão dispostos a sacrificar. Sacrificar o tempo, sacrificar a vida, sacrificar o emprego, o que seja. Lute pelos seus, porque vale a pena. Então é isso. Essa é a história, assim, mais difícil da nossa vida aqui nos Estados Unidos. Gente, mais um detalhe. O nome do Nicolas quer dizer vitorioso. Ele é um vitorioso, ele é um vencedor. Então, é isso. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a nossa história. Se vocês gostaram do vídeo aí, dá aquele joinha, compartilhe, mostre para alguém que possa está passando por essa situação, que
quem sabe pode ser um alento aí para essas pessoas. Se tiver alguma coisa que a gente também falou muito rápido, ou vocês não entenderam, façam seus comentários que a gente vai tentar estar respondendo para vocês, tá bom? A gente vai procurar responder os comentários aí no que a gente puder, souber e lembrar ainda desse caso. Valeu? Gente, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Bye bye! Se inscreva no canal. Não, mas não vai ser assim, se inscreva no canal. Vai se inscrever no canal, não. Vai, fala. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai, Beca.